Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Dando continuidade à sequência de conteúdos que nós temos aí sobre os sistemas de abastecimento de água, hoje nós iremos falar sobre uma variável muito importante que nós devemos considerar em todo o nosso sistema de abastecimento que está relacionada ao consumo de água. E aí, para despertar a curiosidade de vocês, eu vou utilizar aqui de uma imagem muito comum em alguns municípios do país, que está direcionado ao desperdício de água com a lavagem de calçadas, pisos e passeios. Não que isso seja errado, mas a frequência com que algumas pessoas fazem ou realizam esse tipo de atividade se torna um desperdício, né? Infelizmente, nós temos pessoas que adotam essa prática com um costume quase diário e, na verdade, isso é um grande desperdício de água. Nessa aula, nós iremos falar não só das vazões características do sistema de água, mas também de todos os fatores que estão por trás de municípios que têm elevados consumos de água, baixos consumos de água e como que nós realizamos a aferição para ver se esses consumos, quais são os padrões que nós utilizamos para verificar se o consumo de água para uma população é alto ou baixo, e quais são os valores que nós adotamos. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, eu peço que você se inscreva, curta esse vídeo, compartilhe com seus colegas, com seus amigos e todas essas questões serão respondidas ao longo desse vídeo. Bom, primeira coisa que nós iremos falar é que o nosso sistema de abastecimento de água ele vai depender dessa variável consumo. E essa variável consumo de água vai depender basicamente de alguns fatores, como, por exemplo, nós temos aqui o consumo médio por habitante. Então, se a nossa população de estudo ela tem um costume de consumir água com determinados valores elevados, o consumo geral do sistema ele vai ser elevado. Então, o consumo de cada pessoa ela faz diferença, Bom, se o consumo de cada pessoa faz diferença, também o número de pessoas também vai fazer diferença. Então imagine, muita gente com um padrão de consumo alto vai fazer com que o nosso consumo seja alto. Além disso, o nosso sistema ele precisa contemplar as variações na demanda. Então imagine você na sua casa, você acorda em um determinado horário do dia e vai dormir em determinado horário do dia. O consumo de água que você realiza durante o dia ele é constante ou ele é variável? Vocês vão observar que ele é variável. Em determinadas horas do dia vocês consomem água, em determinada hora do dia não. Então o nosso sistema, como ele é contínuo, ele precisa contemplar essas variações da demanda. E além disso, nós precisamos também contemplar outras variáveis na nossa área de estudo. Que tipo de variáveis ou consumos diferenciais? A gente pode considerar, por exemplo, o uso de água no sistema de abastecimento para uma indústria. Pode ser uma indústria de pequeno porte. Geralmente, indústrias de grande porte, como essa da imagem aqui, elas têm seus próprios sistemas de captação. Mas nós precisamos contemplar aqui, por exemplo, prédios públicos, escolas, comércios, pequenas indústrias, até mesmo algumas atividades de irrigação, como mostrados aqui na figura. Então, nós precisamos contemplar esse tipo de atividade quando nós vamos planejar o nosso sistema. Lembre-se que toda essa etapa de planejamento do sistema a gente chama de concepção, e a concepção é um assunto que nós já abordamos nessa série de vídeos, que eu vou deixar inclusive o link da descrição desse vídeo aqui para que vocês possam acessar e revisar algum ponto. Bom, para a gente entender consumo de água, nós temos que fazer uma distinção dentre os diferentes consumidores de água e os diferentes tipos de uso da água. Essas figuras que eu coloquei para vocês, elas ilustram diferentes usos de água que vão do abastecimento público para consumo e gestão de água ou para higienização de alimentos, São esses dois sistemas. Nós temos o uso de água para atividades industriais, o uso de água para ornamentação e paisagismo, uma figura inferior à direita aqui, e também para manutenção de prédios públicos, Nessa figura, vocês estão vendo, por exemplo, a água
que pode ser utilizada num procedimento ou num terminal rodoviário, seja para oferta à população, para higienização do próprio local ou até mesmo nos próprios banheiros públicos, né? E nós, né, dividimos esses consumidores em 4 classes baseadas nesse uso. O doméstico, né, seria o nosso primeiro ponto, o uso de água utilizado para as atividades residenciais, o uso da água utilizado para atividades comerciais, né, então aí nós estamos falando de varejistas, supermercados, atacados, né. Terceiro, o uso industrial, que vai depender de cada tipo de indústria. Então, uma indústria que processa carnes tem um consumo de água diferente de uma siderúrgica, que é diferente de uma indústria de laticínios, né? Então, dependendo da atividade, esse consumo será diferente. E por último, e eu gostaria de chamar a atenção, né, temos uma categoria de uso de água para o sistema público, né? Por que, né, separar um consumidor de água específico para a esfera pública? Porque, gente, o consumo de água em um prédio público ele é totalmente diferente, por exemplo, de um consumo doméstico, né? Infelizmente, né, quando estamos em um prédio público, o consumo de água passa a ser um pouco maior do que as médias para o consumo doméstico, porque as pessoas, né, têm a ideia de que, infelizmente, como a água é ofertada pelo organismo, pelo órgão público, aquela água é de graça e não tem valor associado. Então, quando a gente pega consumo doméstico, consumo público ou até mesmo uma escola particular e uma escola pública, vocês vão ver que o consumo de água na escola pública é bem mais elevado do que a escola particular, tá? Então a gente separa, né, justamente essas 4 categorias, né, sendo doméstico, comercial, industrial até a esfera pública. Bom, e como que a gente mede, então, já que eu falei que é importante saber a quantidade de pessoas e a quantidade que cada pessoa consome, como que eu separo, então, como que eu determino uma variável para verificar se o meu consumo de água por cada pessoa ele está dentro de um padrão ou não? Para isso, nós vamos utilizar uma variável chamada de consumo per capita, né? O termo per capita significa por cabeça, né? Então é o consumo de água por cabeça, né? E como que a gente faz isso, pessoal? A gente determina, olha, o valor distribuído anualmente para uma população em litros por ano, dividimos por essa população atendida nesse ano, multiplicada por 365. Então, no final, nós teremos a cota per capita, que é simbolizada por essa letra Q minúscula, que é igual, né, a um valor que vai nos dar a quantidade em litros por habitante por dia. Então, se um determinado município tem uma cota per capita de 200 litros por habitante dia, eu estou dizendo a vocês que cada pessoa consome, em média, 200 litros de água por dia, né? É isso que esse parâmetro simboliza. Então, se a gente começa a comparar, por exemplo, um município em que tem uma cota per capita de 100 e um que tem uma de 200, nós já conseguimos ter uma métrica de qual município consome mais água, né? Para nós termos aí uma diferenciação, né? Esse é um dado um pouco antigo, mas a gente consegue ver aqui, por exemplo, a derivação de consumo de água em determinados países e o consumo de água para determinada atividade, né? Então, nós temos a quantidade de água utilizada por pessoa para lavar roupa, para atividades higiênicas, para cozinhar, para lavagem de carros e pátios, e aqui embaixo o total, né, de cada uma dessas atividades. E nós podemos comparar com diversas regiões do globo. Então, por exemplo, a Inglaterra, nós temos um consumo per capita em torno de 145 litros por habitante dia. Lembrando que é um dado um pouco antigo, né? Isso aqui já mudou um pouco. Na Noruega, 130. Quando a gente vai para Denver, no Colorado, 240. Porém, né, essas variáveis estão relacionadas diretamente ao clima dessa região. Inglaterra, Noruega são países de clima frio, né, temperado a frio. Então, o consumo de água é menor. Ao passo que outras localidades, né, nós temos climas
mais quentes, né? E geralmente, né, quando se tem um clima mais quente, o consumo de água aumenta. Então, essa variável, né, consumo de água, ela vai depender de algumas características, mas aqui a gente já tem uma certa referência, né, do que é um consumo de água muito alto, muito baixo, dependendo da condição climática que nós estejamos abordando, né? E como a gente falou, né, quais são os fatores, então, que vão influenciar nesse consumo de água? Vou começar aqui, na verdade, pelo item 2, que nós já falamos, que é a população, né? Qual que é o porte da comunidade? É uma comunidade de grande porte? Ou é uma população grande? É uma população pequena? Isso vai ter diferença, né? Qual que é o clima também, né? O clima é quente ou ele é frio? Ele pode ser seco, pode ser úmido, né? Climas quentes e secos, o consumo de água aumenta, né? Isso é notável. E a gente pode fazer uma referência a isso com as estações do ano, né? No verão, calor, a gente acaba consumindo mais água, seja na própria ingestão ou até mesmo na frequência de banhos, né? Quem tem piscina em casa, então o consumo de água naturalmente aumenta. E no frio é o contrário, a gente acaba consumindo menos água. Se em uma estação do ano a gente vê essa mudança, imagina regiões que têm diferentes características climáticas. Então, o clima é fundamental para o consumo de água. Outro ponto importante, a renda familiar. A renda familiar, ela interfere basicamente no tipo de propriedade ou na residência daquela pessoa. Populações com uma renda mais elevada tendem a gastar mais água, porque os domicílios costumam ser maiores e a quantidade, ou melhor, o uso da água é diferente. Geralmente são casas que têm jardim, que têm grandes pátios que precisam de higienização. Então, se a renda familiar ela sobe, né? Vou escrever aqui. Se a renda familiar ela aumenta, o consumo naturalmente também vai aumentar aqui no caso. Isso é comprovado. Grau de industrialização também, né? Quanto maior industrializado ou mais industrializada for aquela região, mais indústrias. Então, o nosso consumo de água também aumenta. Lembrando que, né, na maioria das indústrias, quando elas têm grande porte, elas têm seu próprio sistema de captação. Porém, essas captações elas vêm quase sempre da mesma bacia hidrográfica. Então, pode ser que haja um conflito de uso de água entre abastecimento público e o uso industrial. Aqui nós temos, né, também um fator interessante que é relacionado às condições do sistema, a pressão, né, a própria hidráulica que governa o sistema também vai interferir, né, no nosso consumo de água. Além disso, né, nós temos também, né, que levar em consideração que a água necessita de determinados componentes para sair da captação e chegar até a nossa caixa d'água, né? Tubulações, reservatórios, bombas, e tudo isso está associado a um custo, né? O custo da água também vai interferir no consumo. Se o custo da água é elevado, né, as pessoas pagam por esse serviço. Então, se o custo é elevado, a conta de água vem mais alta. Isso acaba sendo, né, um instrumento para regulamentar o consumo de água. Então, quando o custo é alto, né, nós temos o que? Naturalmente, uma diminuição no consumo. É similar ao que a gente vê na energia elétrica, né? Quando a tarifa de luz é muito alta, principalmente nos meses de estiagem, a população acaba diminuindo o consumo porque a tarifa aumenta. Nós ainda temos as atividades relacionadas às perdas no sistema, né? Nós temos que considerar as perdas no sistema de água que podem ser por falhas ou por má operação. E além disso, nós temos o consumo de água relacionado à administração do sistema. Exemplo, se nós não temos manutenções preventivas na tubulação ou no sistema de distribuição, podemos ter maiores problemas de rupturas, extravasamentos, e isso afeta o sistema, aumenta o consumo, porque a gente está perdendo água, né? Então, sempre que a gente falar em consumo de água, não tem como a gente fugir desses parâmetros que nós acabamos de abordar aqui.
Bom, só para vocês entenderem, essa figura mostra que, de acordo com o porte da população, o consumo de água também aumenta, né? Então, em povoados pequenos, né, como por exemplo aqui um povoado rural, nós temos consumos baixos, a partir do momento que em cidades grandes nós temos consumos mais elevados, né? Isso porque não só a população aumenta, a quantidade de tubulações e as perdas aumentam, mas também porque todo o perfil social, toda a cultura é modificada. Se mudamos o perfil social, a renda familiar, o consumo de água também será modificado, tá? Em relação às perdas, nós temos perdas que nós chamamos de físicas. Entendam perda física, né? Principalmente as rupturas, vazamentos, né? Extravasamentos, operações de descarga, limpeza dieta, isso são perdas de água física. E aí nós temos as perdas de consumo, né? Que são mais difíceis de nós verificarmos, como por exemplo, né? As ligações clandestinas, bombas que operam de forma inadequada, tubulações que trabalham em condições inadequadas. Isso tudo faz com que aquela quantidade para a qual o sistema foi projetado, né? Então imagine que o sistema foi projetado para 1.000 metros cúbicos de água, e por causa desses problemas de operação, ele só consegue transportar 800, porque a operação dele não deixa ele trabalhar em sua máxima capacidade. Então, nós chamamos isso, né, essas variáveis de perdas de consumo. Bom, e aí entramos num fator interessante que são, né, as variações de consumo. O consumo de água de uma determinada população, ele é variável em determinadas porções, né? A primeira variação que é interessante a gente considerar no estudo de abastecimento de água é a variação quanto aos dias do ano. Como eu disse para vocês lá no início do vídeo, né, o consumo de água da população ele tende a se alternar ou a variar de acordo com a estação do ano que nós estejamos trabalhando, né? Então, por exemplo, o consumo de água no verão é maior do que o consumo de água no inverno. Mas o sistema ele é o mesmo que leva água tanto no inverno quanto no verão. Então, ele tem que, de certa forma, considerar essa vazão mais alta no verão. E para trabalhar com essas variações, nós vamos trabalhar com alguns coeficientes. Para trabalhar com as variações diárias, nós iremos trabalhar com o coeficiente K1, que se refere ao coeficiente do dia de maior consumo. Bom, e como que eu calculo o K1? Eu tenho os consumos de água durante todos os dias do ano, 365 dias do ano. Eu vou pegar o dia que teve o maior consumo de água e vou dividir, né, pela média dos 365 dias do ano. Então, por exemplo, eu vi que no dia 10 de dezembro, né, do ano de 2022, foi o dia que mais consumiu água por habitante dia, né? Ou, né, consumo máximo de vazão. Máximo foi da ordem aqui de... aqui. Então eu vi aqui que no dia 10/12 de 2022, né, o consumo máximo de água foi registrado nesse dia. Vamos trabalhar em termos de cota per capita. Eu vi que foi em torno de 400 litros, né, por habitante dia. Porém, a média, né, do município, dos 365 dias do ano, é de 250. Né? Valores arbitrários aqui. Então, eu dividiria um por outro, eu teria aí, né, o coeficiente do dia de maior consumo. Eu posso fazer isso para a cota per capita, mas o interessante é que a gente faça isso em vazões brutas, tá? Bom, aí eu calculo o coeficiente K1 com alguns detalhes, tá? Que são as observações que estão aqui embaixo. Para fazer essa conta, eu tenho que excluir os dias que ocorreram um acidente. Então, o dia que teve ruptura, extravasamento, eu não considero, porque vai estar, eu vou estar considerando uma água que de fato não foi consumida, ela foi perdida. E para que a gente calcule o K1 com uma determinada veracidade,
né, com uma confiança, que é o melhor termo aqui, nós precisamos de pelo menos 5 anos de dados, né? Isso aumenta a representatividade do nosso coeficiente K1. Tá? Então, nesse coeficiente K1, eu vou ter uma variação, por exemplo, do dia de maior consumo em relação à média diária. Tá? Então, aqui eu estou explicando para vocês, basicamente, como que é, né, isso aqui representa a maior parte dos municípios brasileiros, o consumo de água, ou coeficiente K1, né, ao longo do ano. Né? Como que ele se comporta? Como que é a nossa variação diária, né, ou mensal, como está aqui? Nós verificamos que nos meses mais frios, né, de maio até agosto, o consumo de água aqui, ó, é mais baixo. E nos meses mais quentes, né, de novembro até fevereiro, março, o consumo de água ele é mais alto. Aqui nós temos a linha contínua mostrando o consumo de água ao longo do tempo e a linha tracejada, a média. Nesse ponto aqui, ó, nós temos consumo acima da média e abaixo da linha pontilhada o consumo abaixo da média. Qual que é o problema? A tubulação que leva a água, seja no inverno ou no verão, é a mesma. Então ela tem que prever esta vazão adicional. Tá? Então é isso que a gente tem que calcular quando nós adotamos o coeficiente K1. Aqui alguns valores praticados por alguns autores e algumas companhias de saneamento. Então, por exemplo, aqui o DAI de São Paulo trabalhava lá em 1960 com um coeficiente K1 de 1,5. O que quer dizer isso? K1 igual a 1,5 significa que no dia mais quente do ano, a vazão de água ela é 50% superior à média. Né? Na BNT 587, inclusive nem está mais em operação, né, trabalha-se com K1 em torno de 1,2. O que quer dizer isso? K1 igual a 1,2 significa que a vazão de água no dia de maior consumo é em torno de 20% superior à vazão Q, né, que a gente chama vazão de Q média. Então, eu já considero um acréscimo na tubulação em todos os sistemas para transportar esse 20% adicional. Gente, o que acontece aqui? A maioria dos projetos e dos autores não calcula o coeficiente K1. Vocês vão ver que na maior parte, né, dos estudos coloca-se assim, adotando-se K1 igual a 1,2 ou igual a 1,3 e pronto, faça a conta aqui. Podemos fazer isso? Podemos, desde que essa adoção represente a realidade do município com a qual nós estamos trabalhando. Sempre que possível, o interessante é que nós façamos o cálculo desses coeficientes. Tá? Bom, aqui nós temos o coeficiente do dia de maior consumo e nós precisamos também verificar a hora do dia que mais consome água. Tá? Por quê? O consumo de água é variável durante o tempo. Pensem na rotina de vocês, do momento que vocês acordam até o momento em que vocês vão se deitar. Né? O consumo de água ele é variável no tempo. Por exemplo, na hora do almoço, as pessoas preparam os alimentos. O preparo dos alimentos envolve higienização de panelas, garfos, facas, a higienização dos alimentos. Então, o consumo de água ele aumenta. Às 3 horas da manhã, né, o consumo de água cai, porque as atividades humanas caem nessa parte. A maioria das pessoas estão dormindo. Então, eu preciso também calcular, além da variação da água durante o dia, né, o dia de maior consumo, eu preciso também saber a hora de maior consumo. E aí nós entramos com outro coeficiente que nós chamamos de K2. Né? Este K2 significa, né, que eu vou trabalhar com a vazão horária do dia de maior consumo e aí eu vou pegar a média do dia de maior consumo. Então, lá no coeficiente K1, eu calculei o dia de maior consumo. Eu venho aqui agora e vejo nesse dia qual foi a hora que mais consumiu água. E ele vem aqui para o meu denominador. Né?
E eu pego depois, dentre todos os 365 dias do ano, qual foi a hora do meu sistema de abastecimento de água que mais teve consumo de água. E venho aqui. Aí eu vou ter o coeficiente K2 representando a hora de maior consumo, né? Qual que é a dificuldade agora? Né? Você ter todos esses dados de consumo de água, horários, durante 365 dias do ano. Então, por isso, o K2 é um pouco mais difícil de a gente conseguir dados do que o K1. Mas as grandes concessionárias aí de abastecimento de água têm essas medições de água em tempo real, né? Isso não é um grande problema. Observação importante é esta que está em vermelho aqui embaixo, né? A gente utiliza geralmente o coeficiente K1 para todas as unidades do sistema. Então, da captação até a rede de distribuição, nós vamos utilizar o coeficiente K1. O coeficiente K2, né, que está aqui, ele é utilizado apenas para o projeto das redes de distribuição, ou seja, do reservatório de distribuição até a rede. Por quê? Porque ele trabalha com a vazão horária que é referência do consumo residencial. Então não faz sentido eu trabalhar com K2, por exemplo, na tubulação que sai da ETA e vai até a estação, até o reservatório, por exemplo, porque não vai ter variação no consumo de água, certo? Aqui apenas exemplificando para vocês, ó, as variações diárias de vazão, né? Então vejam, aqui nós temos das 0 horas até a hora 24, totalizando 24 horas no dia. E vejam que nesse caso, para esse município, a hora de maior consumo, né, está aqui por volta de 11 da manhã. Né? Seria a nossa vazão máxima aqui no caso. Então tem aqui a vazão horária máxima e aqui a vazão média, lembrando que ela tem que ser do dia de maior consumo. Aqui alguns valores para o coeficiente K2, da mesma forma, né, nós temos aqui 1,5, 1,5, né, indicando que, por exemplo, se K2 é igual a 1,5, né, na hora de maior consumo, a vazão chega a ser 50% superior à média, né, a vazão média do dia de maior consumo. E assim como eu falei lá no coeficiente K1, geralmente os projetistas têm o hábito de adotar o coeficiente K2. Nesse caso, considera-se muito o K2 igual a 1,5. Então é comum a gente ver em projetos adotando-se K1 igual a 1,2 e K2 igual a 1,5. Tá? Como eu disse, né, essa adoção ela tem que ser feita com muito critério, bem justificada. E o ideal, sempre que possível, é que a gente faça o cálculo desses coeficientes. Tá? Esses aqui nós utilizamos para abastecimento de água. Quem trabalha com dimensionamento de esgoto, trabalha com outro coeficiente, né, nas redes coletoras de esgoto, que é o coeficiente K3. Né? O K3 está relacionado ao chamado coeficiente, né, ou parâmetro de retorno. Né? Ele trabalha com a quantidade de água consumida que volta para a rede de esgoto. Tá? E a gente não aborda o coeficiente K3 aqui por ser direcionado ao sistema de abastecimento de água. Mas, se for interesse de vocês, né, deixe o seu comentário aqui no vídeo. A gente faz o sistema, uma aula sobre dimensionamento de vazões de esgoto. Tá? Deixe seu comentário aqui, né, para a gente buscar depois uma aula sobre vazões de esgoto. Bom, depois que nós definimos então as vazões, né, desculpem, as vazões não, os coeficientes, nós precisamos trabalhar com o nosso sistema de abastecimento. Essa figura aqui, ela ilustra um croquis, um rascunho no sistema de abastecimento que vai da captação, aqui uma estação elevatória, a estação de tratamento de água, o reservatório de distribuição, que vai uniformizar a água produzida pela ETA, para depois distribuição para as redes ou para as residências das nossas casas. E aqui eu dividi cada um desses trechos em uma parte, né? E nós precisamos definir 3 trechos aqui. Ó. O primeiro deles é que vai da captação até a estação de tratamento de água.
O segundo, né, vai da estação de tratamento de água até o nosso reservatório de distribuição. E o terceiro trecho do nosso reservatório de distribuição até a rede e as nossas residências. Respectivamente, nós temos vazão Q1, Q2 e Q3. Vamos explicar por que é interessante, né, eu trabalhar com estas vazões aqui separadas. Por que então, primeiro, trabalhar com a vazão Q1? Bom, porque, né, quando eu faço a captação de água, passo por uma elevatória que pode não estar presente, depois disso eu vou passar para uma estação de tratamento de água, como simbolizado aqui. Essa estação de tratamento de água vai exercer uma série de atividades relacionadas ao tratamento de água. E nesse processo, a estação de tratamento de água ela vai consumir água. Então, na vazão Q1, eu tenho que prever, além da quantidade de água para abastecer a população que vai estar aqui no final, eu preciso também da quantidade de água utilizada pelo próprio processo de tratamento. Tá? Então, eu tenho que prever isso. Na vazão 2, eu preciso, na verdade, apenas da água que é produzida aqui. Eu descarto o consumo de água da ETA, que eu vou chamar aqui de C-ETA, que é o consumo de água na ETA. Então, a vazão Q2 é a vazão que vai abastecer a população, considerando o coeficiente K1. Né? Aqui também, né, eu preciso considerar o coeficiente K1. Quando chega no reservatório de distribuição, né, o reservatório de distribuição vai transferir ou transportar a água para as redes que vai chegar na nossa residência. E redes, né, vão sofrer uma influência muito grande do nosso próprio perfil de consumo, né? Então, principalmente da vazão horária. Então, quando chega na vazão Q3, eu preciso considerar o coeficiente K1 e também o coeficiente K2. Né? Então, cada uma dessas vazões vai ter uma fórmula diferente para ser calculada, tá? Que é o que a gente vai ver a partir de agora. Bom, a vazão Q1, que vai da captação até a ETA, podendo ter uma elevatória e uma adutora, ela é calculada da seguinte forma. Então, a vazão Q1 é o coeficiente K1, que é o dia de maior consumo, a população em número de habitantes, a cota per capita, que neste caso aqui, ó, a cota per capita está em litros por habitante dia, mais uma vazão específica. Essa vazão específica pode ser uma vazão, como está descrito aqui, por indústrias, comércios, etc. Ela pode ou não existir. Se ela for abastecida pelo seu sistema, ela deve ser contemplada aqui. Isso tudo multiplicado pelo consumo da ETA. Então, geralmente, o consumo da ETA ele é baseado numa porcentagem, né, da quantidade da vazão de água abastecida. Geralmente se trabalha com o consumo da ETA em torno de 2 a 3%, né, do consumo de água da população. Então, por exemplo, se a ETA que vocês estiverem trabalhando tem um consumo em torno de 3%, vocês vão pegar todo esse cálculo aqui e multiplicar por 1,03. Aí vocês estão considerando a vazão de água para abastecer a população, mais os 3% da ETA. Tá? E professor, por que tem esse valor aqui, ó, 86.400? Né? 86.400 é só para vocês transformarem esse parâmetro que aqui está em litros por dia, passar isso aqui para segundo. Né? Um segundo, um dia tem 86.400 segundos. Então, por essa fórmula, vocês vão achar a vazão em litros por segundo. Se vocês não dividirem por 86.400, vocês vão achar a vazão em litros por dia, tá? Então, geralmente o pessoal erra muito nessa conversão de unidades. Eu sugiro que quando forem fazer a conta, coloquem as unidades dos respectivos parâmetros para verificar se todas estão no mesmo padrão, tá? Litro com litro, dia com dia, segundo com segundo. Se tiver alguma diferenciação, tem que fazer a conversão dos fatores.
Bom, na vazão Q2, né, nós temos agora que é da ETA até o reservatório. Basicamente, eu peguei a equação anterior e tirei o coeficiente da ETA. Continua sendo coeficiente K1, população, cota per capita, a vazão específica, né, se ela existir. 86.400 para converter para segundo, né, e aí nós teremos aqui, com base nessa fórmula, a vazão em litros por segundo, certo? E aí na vazão Q3, nós vamos ter, né, justamente a vazão do reservatório até a rede de distribuição, ou seja, aqui já entram as residências, e a única diferença é que agora eu inseri a vazão ou o coeficiente de variação horário, que é o K2. Né? Então, ele entra na vazão Q3. Né? Então, nós temos coeficiente K1 do dia de maior consumo, coeficiente K2 da hora de maior consumo, população, cota per capita, a vazão específica, se ela existir, dividido por 86.400, e aí nós temos a nossa vazão aqui em litros por segundo. Nesse caso, nós temos, né, as três vazões aqui, Q1, Q2 e Q3. Geralmente, tá, essas vazões aparecem nos projetos com valores em metros cúbicos por segundo, principalmente se forem grandes vazões, né? Então a gente trabalha com metros cúbicos por segundo. É só fazer a conta aqui e no final você converter para metros cúbicos por segundo, tá? Então só para nós encerrarmos aqui, a vazão Q1 vai da captação até a estação de tratamento de água. Eu considero para o cálculo dela o coeficiente K1, né, e o consumo de água na estação de tratamento. No sistema todo, eu sempre vou considerar população, cota per capita e a existência de uma vazão específica, que eu tenho que verificar se existe ou não. Para a vazão K2, eu continuo considerando apenas K1. E para a vazão Q3, eu considero K1 e K2. Com isso, eu tenho a vazão em cada um dos trechos e, como vocês podem notar, as vazões serão diferentes. As tubulações terão diâmetros diferentes, podem ser feitas de materiais diferentes e podem ter sistemas diferentes. No próximo vídeo, nós iremos vou fazer um exercício para o cálculo dessas vazões, né? E a gente vai ver como é simples fazer essa conta para calcular as vazões mediante a apresentação de dados. Nós também vamos ver o seguinte, né? Nós temos aqui a construção de um sistema para uma população fixa. Porém, esta população ela é variável no tempo, né? Ela não é constante. Né? Então, os nossos projetos de saneamento, seja para água, para esgoto, para resíduo sólido ou drenagem urbana, têm que prever que essa população ela evolui no tempo. E nós vamos, no próximo vídeo, né, trabalhar também com o que nós chamamos de estimativa populacional e os métodos que nós utilizamos para fazer essa estimativa populacional. Então, encerro esse vídeo por aqui. Muito obrigado por você ter assistido ele. Né? Espero que eu tenha deixado claro para vocês como calcular as vazões de água. Se você gostou desse conteúdo, eu peço que você curta esse vídeo, se inscreva no canal e até a nossa próxima aula.